Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Yala Dias, sou professor de Ciências Biológicas. Estou aqui para conversarmos um pouco a respeito da biologia evolutiva. Biologia é a área do conhecimento que explica de maneira científica e técnica as características da vida, os fenômenos da natureza e como a vida se manifesta em diferentes ambientes. Já a evolução é a área da biologia que explica como as espécies se modificaram ao longo do tempo. Para nós termos uma noção geral de biologia evolutiva, nós temos que ter em mente a diferença entre dois termos, ancestral e descendente. Ancestral começa com a letra A, lembra da palavra antes. Ancestral são seres vivos que viveram antigamente e que se reproduziram e formaram os descendentes. Começa com a letra D, lembra da palavra depois. Então, biologia evolutiva são os descendentes diferentes dos ancestrais. E aqui nós temos uma relação de causa e consequência. Muitas pessoas acham que a evolução é só uma teoria, que ela não acontece nos dias de hoje. Mas eu afirmo que a evolução é real, é um fato. Existem evidências que comprovam a evolução. A primeira delas que eu destaco é a paleontologia, estudo dos fósseis. Os fósseis são restos orgânicos que se conservaram ao longo do tempo. Os fósseis, exemplo de fósseis, ossos, crânio, dente. Fósseis são como se fossem peças de quebra-cabeça que vão se formando para mostrar a história evolutiva das espécies. Por exemplo, Charles Darwin, em suas viagens, percebeu um fóssil de um milodonte, que é um ancestral do bicho preguiça, que viveu há 10 mil anos atrás. E Darwin viu a semelhança entre o milodonte e o bicho preguiça e verificou que aquilo não era mera coincidência, existiam fenômenos que explicavam aquilo. Mais uma vez, evolução descendente diferente de ancestral, o fóssil comprova isso. Outra evidência em biologia comparada. Ao olharmos o cladograma, nós vemos reino, animalia, filocordata e essas 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A embriologia é a área da biologia que estuda as etapas do desenvolvimento embrionário, desde a fecundação até a formação do indivíduo. Aqui na embriologia comparada, nós vemos que essas 5 classes vieram de um ancestral comum e que em alguma etapa da embriologia, do desenvolvimento embrionário, todas elas tiveram a presença de cauda bosinal e presença de fendas faríngeas, mostrando que vieram de um ancestral comum. Outra evidência é a bioquímica, que se predispõe a estudar as moléculas de DNA e proteínas. Nesse cladograma, nós vemos que, partindo de um ancestral comum, formou vários descendentes. Alguns macacos, orangotango, gorila, chimpanzé e o homem. E aqui, estudos moleculares perceberam que entre o chimpanzé e o homem existe 98% de semelhança. Para vocês terem noção, nossa espécie tem 46 cromossomos e o chimpanzé 48 cromossomos, mostrando que viemos de um ancestral comum e que os descendentes compartilham características parecidas e outras diferentes. Outra evidência da evolução é a anatomia comparada, a anatomia que se predispõe a estudar órgãos e como eles se distribuem no organismo. Nós temos homologia e analogia. Homologia, nós estamos comparando indivíduos com a mesma origem embrionária. Por exemplo, homem, cavalo, morcego e baleia, todos são mamíferos. Porém, quando a gente compara os órgãos, braço, pata, asa, nadadeira, desempenham funções diferentes. O braço do homem, manipular objetos, pata do cavalo, trotar, asa do morcego, voar, nadadeira da baleia, nadar. O processo de homologia está muito relacionado com irradiação adaptativa. Irradiar lembra do Sol, a maior estrela do sistema solar, que ilumina todos os corpos celestes do sistema solar. Aqui nós temos mamíferos, que isso é algo em comum entre todos eles, porém que irradiaram, desbravaram ambientes diferentes. Por exemplo, homem e cavalo, ambiente terrestre; asa do morcego, ambiente aéreo; baleia, golfinho, ambiente aquático. Analogia ao contrário da homologia, origem embrionária diferente. Por exemplo,
pássaro e mosca. Pássaro é uma ave, mosca é um artrópode. Desempenham a mesma função. O órgão asa, a asa do pássaro voa, a asa do morcego voa, desempenha a mesma função. Outro exemplo, tubarão, que é um peixe, golfinho, que é um mamífero. Origem embrionária diferente, porém nadadeira, a mesma função. E isso está relacionado à convergência evolutiva. Convergir, ter coisas em comum. Que coisas em comum são essas? É que mesmo esses indivíduos, por exemplo, o tubarão e o golfinho, sendo de origem embrionária diferente, eles têm a mesma função e são parecidos anatomicamente. Só que nem sempre, pessoal, o pensamento foi assim. Existem as teorias evolucionistas, por exemplo, o criacionismo, que acreditava que as espécies foram criadas por Deus e da mesma forma que foram criadas, permanecem até hoje, por isso que também é chamado de fixista. Existe o lamarckismo, que explica as diferentes modificações das espécies através de duas leis, lei do uso e desuso. Quanto mais eu utilizo um órgão, mais ele se destaca, quanto menos eu utilizo, mais ele atrofia, e que se eu adquirir uma nova característica, eu consigo transmitir para o meu descendente. Existe Darwin, que fez a seleção natural, que diz que a natureza atua como uma peneira que seleciona os mais adaptados e eles distribuem suas características mais para os seus descendentes, e o neodarwinismo, que junta as ideias de Darwin e Mendel, juntando a mutação, seleção natural e recombinação genética. Então foi isso, pessoal. Bons estudos e um forte abraço.